Bom dia, estou aqui então para o nosso devocional de hoje e hoje nós vamos ler 2 Reis, capítulo 5. Aqui nós vamos ver sobre o Naamã. Naamã é curado de lepra. Então ali diz no versículo 1: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão um homem valoroso, porém leproso. Aqui a palavra valoroso, ela significa corajoso, bravo. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã, e disse esta a sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: Assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. Vamos ver aqui. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, pois, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: Eis que eu dizia comigo: Certamente ele sairá, pôr-se-á em pé e invocará o nome do seu Senhor, do nome do Senhor seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi-se com indignação, com ódio, com raiva, com revolta. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: Meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não o farias? Quanto mais, dizendo-te ele: Lava-te, ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: Eis que te tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém ele disse: Vive o Senhor, em cuja presença estou, que a não tomarei, e estou com ele para que a tomasse, mas ele recusou. Então, o que nós aprendemos aqui? Naamã, ele era um homem, né, um soldado. Ele era um dos comandantes do exército da Síria. Ele era um homem benquisto, renomado,
respeitado pelo rei, por todo o povo, né? Por todo o povo dele. Mas, porém, ele era leproso. Ele era um homem digno, ele era um homem correto, ele era um homem reconhecido pelo seu Senhor, ele era um varão valoroso, como diz ali, um homem de respeito, de valor, né? Mas ele só tinha um defeito, ele era leproso. E o leproso, ele deveria ficar afastado de tudo e de todos. Ia chegar um momento da vida de Naamã que ele já não mais poderia estar no convívio dos demais, nem da sua esposa, nem dos seus filhos, nem de ninguém. Deus usou aquela serva, Deus usou aquela menina para falar com ele, para dizer para sua senhora que se ele tivesse ido em Israel, lá em Samaria, que lá tem um profeta que poderia curá-lo. Só que você observou aqui que Naamã foi até lá, o rei mandou uma carta para o rei de Israel, né? Mas o rei ficou apavorado, achando que o outro queria arrumar algum motivo para guerra com ele, pedindo que ele curasse o Naamã. E Eliseu disse, diga que ele venha, ele verás que tem profeta em Israel. Então, o que aconteceu ali? Naamã, perdão, estou com a minha garganta um pouco irritada ainda. Naamã, ele era leproso, orgulhoso. Para que ele fosse curado, o orgulho dele precisaria ser morto, extinto. Quando ele disse, eu achei que o profeta ia vir até mim, ia colocar a mão sobre o leproso, ia curar ele. Não é assim que Deus trabalha. Deus não faz como nós queremos. O milagre é Ele que realiza. É da forma como Ele quer. Não é como eu e você queremos, não. E aqui a gente vê que Deus, Ele fala conosco através da sua palavra. Ele usa pessoas, Ele dá sonhos, visões. Deus, Ele fala conosco de muitas formas. Ele vem e nos mostra algo. Ali Deus usou uma menina para falar que se ele tivesse ido até um profeta em Samaria, ele seria curado. Então aquela menina falou para ele. Ele era um homem importante, de alta patente no exército sírio, mas por detrás de toda a pompa e de todo o respeito, ele escondia debaixo da sua armadura a lepra. Quantas pessoas são assim? Que por debaixo tem lepra, dentro tem lepra, no pensamento está leproso, nas atitudes estão leprosos. E a gente vê que aquela menina cativa, ela direcionou aquele homem até Israel para ele ser curado. E assim é quando acontece. Deus, ele coloca pessoas na nossa vida para falar tudo o que a gente precisa ouvir. Deus coloca pessoas ao nosso redor para falar o que nós precisamos. Naamã, ele poderia até não dar ouvidos às palavras de uma humilde serva estrangeira, mas ele tomou posse daquela palavra que aquela menina falou. Porque quando a pessoa está numa situação como Naamã, que não tinha cura para a medicina, que ele só iria piorar cada vez mais, e até ele virar óbito, quando o desespero bate, quando a água começa a bater, a pessoa dá um jeito de aprender a nadar. Ela dá um jeito de colocar o orgulho dela de lado, de pedir ajuda,
de reconhecer que ela precisa de ajuda de alguém, que ela precisa de cura, que ela precisa de perdão, que ela precisa liberar perdão. Aqui aquele homem, o orgulho dele quase que impediu que ele fosse curado. E quantas pessoas estão assim? Não querem buscar a Deus, não querem voltar para Deus pelo orgulho. Não, eu não volto. O pastor lá falou tal coisa para mim, eu não gostei. Não volto. Fulano lá, ó, se é para andar daquele jeito, eu fico aqui. Pois é. Quantos Naamãs tem por aí? Quanta lepra tem no meio do povo, no coração do povo, no coração das pessoas. Quantas leprinhas tem ali? Quantas leprinhas que estão levando as pessoas à morte, à ruína, por falta de perdão, por falta de amor, por não querer obedecer o que manda a palavra. O Naamã, Deus usou mais uma vez os servos. Disseram, meu pai, se o profeta tivesse te pedido algo difícil, você não faria? Ele disse, eu faria. Então, o que te impede de ir lá e se banhar no Rio Jordão? Deus dá tanta chance e as pessoas não conseguem ver. Deus usou uma menina para falar com ele, ele foi. Só que quando ele chegou lá, que ele esperava que o profeta ia vir falar com ele, que o profeta ia colocar a mão sobre o leproso e ele ia ser curado, não foi o que aconteceu. Eliseu só disse para o servo, vai lá e diz para ele se banhar lá no Jordão 7 vezes e ele vai ser curado. Mas ele se sentiu ofendido. O orgulho dele falou mais alto. Como que esse homem não veio falar comigo? Eu sendo o seu fulano, o seu Naamã, um renomado do exército sírio, como que ele não veio aqui falar comigo? Como que ele não veio aqui impor a mão na minha cabeça? Pois é, gente. Quantas pessoas ficam esperando só pelo pastor e orar? Não aceitam quando o pastor manda um diácono fazer uma oração, quando o pastor pede para alguém fazer uma visita lá no hospital. Não, se não é o pastor, eu não quero. Quantos Naamãs, gente, tem por aí? Se Deus teve tanta misericórdia do Naamã, que Deus usou os servos dele, ele mais uma vez, e disse, meu Senhor, meu Pai, se o profeta lhe pedisse algo difícil, o Senhor não faria para ser curado? Ele faria, gente. Ele mesmo reconheceu, eu faria. Então, o que é ir ali no Jordão se banhar sete vezes? Tem aquele louvor que diz, né? Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Gente. Como Naamã, eu quero ser limpo. Me purifica. É isso que nós precisamos. Ser purificados, ser curados da nossa lepra, dos maus pensamentos, do nosso orgulho. O orgulho não leva ninguém a nada. Deus resiste aos soberbos. Aqui, se o Naamã não tivesse, gente, colocado o orgulho dele de lado e tivesse dado ouvidos para aqueles servos ali que estavam sendo usados por Deus para que ele fosse curado, ele ia voltar para casa leproso. Ele disse, por acaso não são Abana e Farpar rios mais limpos do que as águas de Israel? Pois é, gente, quantas pessoas estão assim? Quantas pessoas estão ali perecendo e não descem do salto, do pedestal? O orgulho está ali. Eu sou seu fulano, eu sou seu ciclano, eu sou dona Beltrana.
Quantas pessoas, gente, estão assim? Quantas pessoas estão comendo pão de dores? Quantas pessoas Deus tem dado a palavra, Deus tem dado a direção, Deus tem dito faz assim e a pessoa faz assado. Quantas pessoas não seguem a direção de Deus? O Naamã aqui, ele não ia seguir. Se ele não tivesse dado ouvidos para os servos que eles disseram, meu pai, se o profeta tivesse pedido para o Senhor fazer algo difícil, era só ele ir lá dar 7 mergulhos no rio e ele ia ficar curado. Que dificuldade que tinha nisso. Agora eu garanto, se o profeta tivesse dito, não, tu vai, se tivesse aparecido para ele, tivesse dito assim, não, Naamã, você vai subir o monte tal de joelho. Ele ia. Porque daí o profeta apareceu para ele, fez o que ele queria. Só que não é assim. Deus não trabalha desta forma. Deus resiste aos soberbos. A soberba, gente, procede à queda, ruína. Porque Deus, ele resiste todo orgulhoso, todo soberbo, presunçoso. Aquela pessoa que se acha mais do que os outros, está acima dos outros, se acham deuses aqui na terra. E não é assim não, gente. Muitas vezes essas pessoas estão sofrendo pelos seus atos, pelas suas palavras, atitudes, pelos seus gestos, pelas coisas que elas mesmas estão fazendo e elas não estão percebendo. E depois elas atribuem a Deus as coisas que acontecem de ruim na vida delas. Mas Deus está falando. Deus usou uma menina para dizer para aquele homem, vá até Samaria que lá tem profeta, você vai ser curado. O rei mandou uma carta. Eliseu disse, manda ele vir até aqui. Ele foi. Quando ele chegou lá, ele ficou ofendido. Quase que a ofensa impediu que ele fosse curado. Porque ele se ofendeu, porque ele queria que o profeta estendesse o tapete vermelho para receber o seu Naamã. Quantas pessoas estão assim? Estão ali, esperando, vai ficar esperando o tapetinho vermelho ser jogado para você. É só você quebrar o teu orgulho. Quebra o teu orgulho. Diga, eu quero nascer de novo, Senhor. Eu quero mergulhar lá naquele Jordão e eu quero nascer novo. Afoga essa criatura, Jesus. Afoga toda a soberba, toda a presunção, todo o orgulho. São coisas que a gente deve reconhecer que tem. São coisas que a gente deve reconhecer, gente. Mudança, dói. Dói. Você acha que pro Naamã foi fácil? Passar por cima do orgulho dele? Ouvir servos, gente. E se banhar num rio sujo? Não. Mas se ele não tivesse passado por cima daquele orgulho, a história dele não estaria relatada aqui. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Desça nas águas do amor de Deus. Deixe Deus trabalhar na tua vida. Deixe Deus operar o milagre. Deixe Deus trabalhar, deixe Deus restaurar. Quebra o teu orgulho. Coloca ele de lado, diga, Senhor, que diminua eu e que tu cresça. Acho que está faltando isso. Humildade. Reconhecer as falhas, reconhecer os nossos erros, as nossas culpas. Onde eu tenho tropeçado. Senhor, por que eu não estou recebendo o meu milagre? Me mostra. Deus vai te mostrar. Mas tenha coragem para aceitar o que Ele vai te mostrar. Quando nós pedimos, Senhor, eu preciso mudar, me molda, me mostra o que tem que ser tirado, Deus vai te mostrar. Mas você precisa aceitar aquilo que Ele vai te mostrar. Reconhecer que aquilo está ali, que aquilo precisa ser removido. Remove a minha pedra, me chama pelo nome. É nós que precisamos tirar a pedra.
deixar Jesus chamar a gente pelo nome, sair para fora da sepultura, tirar as ataduras e viver uma vida nova. Deixe o teu orgulho de lado, porque o teu orgulho não vai te levar a lugar nenhum. Reflita nesta palavra, leia essa palavra toda, leia todo esse capítulo de 2 Reis 5 e veja o que Deus fez na vida do Naamã. A gratidão daquele homem que no final ele pediu para levar uma mula de terra lá para a Síria, para levar um pouco de terra dali de Israel, para ele ter lá na casa dele, para ele poder adorar a Deus. A gratidão que ele sentiu no momento em que ele foi limpo, no momento que ele foi purificado. Então deixe Deus purificar a tua vida. Deixa Deus te purificar dessa lepra que pode estar no teu coração, na tua mente. Deixa Deus curar essa lepra que está te impedindo de liberar perdão e de viver uma vida plena. Eu quero orar com você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra. Que elas sejam verdadeiramente abençoadas. Que elas deixem o orgulho de lado e que elas venham viver a vida em abundância. Que elas venham viver uma vida plena. Que elas venham ter as suas vidas restauradas, Pai. Que haja restituição na vida deste homem e desta mulher. É a minha oração em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandiosamente.